Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Mais um momento onde podemos meditar na Palavra de Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, e diz assim: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui nós temos a mensagem que fala a respeito do rei Manassés. Este rei Manassés, ele assumiu o trono na idade de 12 anos de idade, com a morte do rei Ezequias, seu pai, né? Ele assumiu com 12 anos de idade e ele reinou num período de 55 anos. E ele fez tudo o que era mal aos olhos de Deus, levantando assim altar a ídolos, fazendo assim idolatria a outros deuses, consultando adivinhos e tudo o que era mal aos olhos de Deus, o rei Manassés, ele fez, né? E depois dele ter feito todas essas coisas, né, Deus fala com ele e com o seu povo. E Deus falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus, ele falou com aquele povo, ele falou com o rei Manassés, mas eles não deram ouvidos. Assim acontece também no dia de hoje. Deus está falando, e muitos não estão dando ouvidos. Aqui, Deus está dizendo para mim e para você, meu amado ouvinte da palavra. Ele concede assim ao homem, ele concede ao homem a escolha, a decisão. Aqui, neste caso, o rei Manassés, ele escolheu fazer todas essas coisas que eram desagradáveis, maus aos olhos de Deus. Ele escolheu fazer desta maneira e ainda assim Deus foi falar com ele e falar com aquele povo. Eles não deram ouvidos. Então vem, depois de tudo isso, a consequência. Aquele que não dá ouvido, a voz de Deus receberá consequências. E aconteceu assim. Deus permitiu que os príncipes do rei da Síria capturasse, prendesse, amarrasse e levasse prisioneiro o rei Manassés. Depois de uma situação muito difícil, de estar em uma situação muito difícil, este rei amarrado, né, creio eu que estava sendo torturado, né, apanhou, eu acredito, né, humilhado, né, e ele, depois de estar numa situação tão difícil, ruim, sentindo dor, sofrendo, o que ele faz? Ele vai orar a Deus. Ele vai suplicar, ele vai se humilhar perante Deus. E Deus liberta esse rei,
retorna ele para o trono de Jerusalém, né? E é assim que Deus faz. Esta é a pura verdade. Podemos lembrar do Jonas, por exemplo, quando Deus mandou ele ir pregar naquela cidade, Nínive, né? E ele foi fazer o que ele achava que era melhor para se fazer, tentando fugir assim da presença de Deus. Ninguém consegue, de maneira nenhuma. Depois que ele estava ali, dentro do grande peixe, ele orou e Deus libertou ele, né? Podemos também lembrar do filho pródigo, que saiu e foi viver a vida dele do jeito que ele achava. Ele escolheu viver daquele jeito e pegou a herança do pai e foi viver aquela vida. E ainda assim, tudo dando errado, ele escolheu aquela vida errada e ele se arrependeu e retornou para os braços do pai. Mas ele teve a oportunidade para escolher o que era melhor para ele. Assim como esse rei também, ele tinha todas as condições para escolher fazer o bem ou fazer coisas más diante dos olhos de Deus. E assim ele fez coisas más, né? Mas, como eu falei anteriormente, existem as consequências. O filho pródigo, por exemplo, passou por aquela situação toda, viveu uma situação tipo um mendigo, né? Hoje em dia, passando necessidade, mas teve a oportunidade e retornou. E assim foi abençoado. Jonas também estava naquele sufoco e foi libertado. E hoje Deus está falando em cada coração. Deus está falando através do vídeo aqui, neste momento. Deus está falando através da pregação na igreja, num culto ao ar livre. Deus está falando através de um louvor, de uma mensagem, né, cantada, né? E ainda assim muitos estão ouvindo e fingindo, não dando ouvido, fingindo que não está ouvindo a palavra, a mensagem. Mas ele ainda está dando a oportunidade. É assim como ele fez nesses casos, né? Deu a oportunidade para que o homem, o rei, se arrependesse, viesse a se humilhar. E o rei se humilhou e foi liberto e retornou para o trono, né? Eu não conheço a sua vida, meu amado. Não conheço, não sei o que você está fazendo, qual é os teus pensamentos, né? O teu agir no teu dia a dia, se você está agindo corretamente diante de Deus, se você está sendo obediente à voz de Deus, né? Eu não sei. Ou se você está sendo desobediente à voz de Deus, quando Deus está falando contigo, né? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que este Deus que libertou este rei Manassés é o mesmo Deus de hoje. É assim que diz a palavra. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, serás para todo sempre. E ele dá a oportunidade para o homem escolher, o caminho certo a seguir, as coisas certas a fazer. Ele diz, o Senhor Jesus, assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabemos que o caminho é o Senhor Jesus. Se sabemos que o caminho é o Senhor Jesus, o porquê de eu escolher outro caminho para tudo dar errado? O caminho que conduz o homem à vida eterna é o Senhor Jesus, ainda que muitos não querem acreditar. E hoje, o Senhor está dando a oportunidade. Ele está falando, concedendo a liberdade para que o homem venha escolher caminhar no caminho certo ou no caminho errado. Mas ainda assim, mesmo como o rei escolheu fazer todas as coisas erradas, ainda teve oportunidade, que Deus falou, e Deus hoje está falando com você, comigo, e que possamos ouvir
a voz de Deus e não somente ouvir, mas colocar em prática. Ser obediente à voz de Deus, para que possamos receber dele a promessa de vida eterna, de salvação. O desejo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Por isso, ele continua falando. Ele está falando contigo, meu amado. Ouça a voz de Deus falando com você. Deus quer o seu bem, quer te abençoar, quer te salvar, te libertar. Se você, eu não sei, como eu falei anteriormente, eu não sei o que você está fazendo, quais são os seus pensamentos, se são pensamentos bons ou ruins, mas se você está vivendo uma vida fazendo coisas que são erradas diante de Deus, assim como este rei, que você possa hoje ter a oportunidade que Deus está te dando para que você venha se arrepender, se consertar, se humilhar como o rei. Orou se humilhando, reconhecendo que Deus é Deus, que ele precisa de Deus. Que você hoje, meu amado, se você está fazendo essas coisas erradas diante de Deus, você tem a oportunidade que Deus está te dando hoje. Amanhã, nem eu nem você sabemos o que irá acontecer, somente Deus. Possa ser que você tenha a oportunidade amanhã, possa ser, eu não sei. Somente Deus sabe. Mas hoje, agora, nesse exato momento, ele está te dando a oportunidade para se arrepender, orar, se humilhar e dizer: Senhor, meu Deus, estou errando diante de teus olhos, diante de sua face. Ainda que você esteja assim em um lugar totalmente escuro, Deus está te olhando, te vendo o que você está fazendo. É tempo de se consertar diante de Deus enquanto tem a oportunidade. O Senhor está dando a oportunidade para todos. Que você possa receber hoje essa oportunidade e reconhecer, como eu falei antes, que precisa de verdade se consertar e retornar para os braços do Senhor Jesus, se você está afastado, né? E se você nunca caminhou ali com o Senhor Jesus, se é a primeira vez que você está assim ouvindo a mensagem, para que você venha se arrepender, que você hoje, meu amado, venha tomar essa decisão. Não, eu não quero mais ficar praticando essas coisas erradas diante aos olhos de Deus. Eu quero me consertar. Eu quero ser uma nova criatura. Quero caminhar no caminho certo, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está te dando hoje a oportunidade para você se alegrar, para que você venha ser abraçado e ter o seu nome ali, escrito no livro da vida, e receber do Senhor Jesus a salvação, a vida eterna. Que você possa se alimentar desta palavra hoje no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.